Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Hoje é o Dia Mundial das Leguminosas, Dia do Atleta Profissional. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Balanço, o primeiro dia de vacinação em São José dos Campos aponta que 1.106 idosos foram vacinados contra a Covid-19 na última segunda-feira. Em Jacareí, 344 idosos acima de 90 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em Taubaté, que adotou o sistema drive-thru para vacinação, foram imunizados 467 idosos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos antecipa a vacinação de idosos a partir de 85 anos e Jacareí imuniza profissionais autônomos da saúde. Com INPE sem verba, a AEB assume custo de bolsas para pesquisadores do Amazônia 1. Taubaté autoriza a retomada de eventos, atividades culturais e cinema. Municípios paulistas recebem primeiro repasse de ICMS de 610 milhões de reais. STF decide liberar à defesa de Lula mensagens vazadas da Lava Jato. Anvisa dispensa registro e autorização emergencial para vacinas da COVAX Facility. Pelo sexto mês seguido, preço da cesta básica tem aumento na região. Brasil pode descartar mais de 12,7 bilhões de máscaras de tecido. Turismo gerou mais de 21 mil empregos em 2020 no Brasil. Técnico Cuca pede para sair do peixe. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o preço dos combustíveis, quais são as perspectivas. Falar também de o chefe do Ministério Público do Trabalho dizendo que se a pessoa não aceitar a vacina pode ser demitida por justa causa. Eu acho que cometeu um bom exagero. E falar também sobre as proximidades do DEM com o governo, e um próximo de ACM Neto está em vias de assumir o Ministério da Cidadania. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h mais 4. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h07. Repita. 7h07. São José dos Campos vai antecipar a vacinação de idosos entre 85 a 89 anos para amanhã, das 8 às 5 da tarde. A previsão é vacinar cerca de 3.700 pessoas destas faixas etárias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a antecipação será realizada devido à baixa procura de idosos com 90 anos ou mais. Em Jacareí, a imunização dos profissionais de saúde autônomos que não estão na linha de frente de combate à doença segue em andamento. 338 vacinas foram aplicadas. A vacinação desse grupo de profissionais vai até amanhã. O cronograma divide o público-alvo de acordo com o mês de nascimento para evitar aglomerações. Com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sem verba para o programa de bolsas, a Agência Espacial Brasileira, AEB, teve que custear o pagamento das bolsas de 7 pesquisadores por 2 meses para não comprometer o lançamento do satélite Amazônia 1,
previsto para 28 de fevereiro. O Amazônia 1 é o principal projeto do INPE para 2021 e consiste no primeiro satélite completamente brasileiro, feito em parceria com a AEB, com investimento de 270 milhões de reais. O equipamento foi transportado para a Índia, acompanhado por bolsistas, de onde vai ser lançado no fim do mês. A direção alegou que não teria orçamento para bancar os pesquisadores e que seria necessária a verba de 4 milhões de reais. O governo do estado de São Paulo depositou ontem 610 milhões em repasses de ICMS aos 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 1 a 5 de fevereiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios, o IPMI, definido para cada cidade. Neste mês de fevereiro, a estimativa é transferir para as prefeituras do estado o total de 2 bilhões de reais em repasses de ICMS. A maioria da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar o compartilhamento da íntegra das mensagens vazadas da Operação Lava Jato com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Procuradores que integravam a força-tarefa haviam entrado com um recurso para negar esse acesso e foram derrotados na sessão de ontem. Ricardo Lewandowski, relator da ação, reiterou o que havia decidido em liminar, liderando o conteúdo à defesa. Edson Fachin, historicamente pró-força-tarefa, foi o único a votar diferente, dando provimento parcial ao pedido e sugerindo que se esperasse o julgamento em plenário sobre o uso das mensagens. Os advogados de Lula querem analisar as conversas para colocar em suspeição a autuação do ex-juiz Sérgio Moro, quando ele estava à frente dos principais casos da Lava Jato. Lava Jato foi conhecido nesse episódio como Vaza Jato. A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí retoma o pagamento do Vale Merenda pelo aplicativo PicPay. A data do pagamento está programada para iniciar a partir desta sexta-feira, dia 12. Os recursos do Vale Merenda passarão a entrar nas contas dos responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino que fizeram a atualização do cadastro do CPF nas unidades escolares. Crianças matriculadas nas creches municipais e creches conveniadas com o município vão receber R$100, enquanto os alunos da educação infantil fundamental e também da EJA vão receber R$60. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, não apresenta pontos de lentidão. Tem trânsito intenso, claro, como sempre, a partir de Guarulhos, principalmente no sentido São Paulo. Também tem trânsito intenso aqui na região do Vista Verde, em São José dos Campos, mas não há pontos de lentidão neste momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. No entanto, a rodovia Ayrton Senna já segue com trânsito lento no sentido capital. Neste momento, a lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 21, por causa do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, tempo nublado com neblina em pontos isolados neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito livre também, tempo nublado com alguns pontos aí com neblina ainda nesta manhã, mas o sol já começa a aparecer na altura da serra, na chegada ao Ubatuba, a visibilidade melhora bastante, apenas reforçando que neste momento tem pare e siga no trecho de serra da Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trechos de Planalto e de Serra, segue também com trânsito tranquilo, tempo parcialmente nublado, tem obras a partir do quilômetro 64, são as obras de duplicação do trecho de Serra, começam ali no finalzinho do trecho de Planalto e justamente por causa destas obras tem também operação Pare e Siga funcionando no trecho de Serra.
7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Numa casa lavando louça com a torneira meio aberta, em 15 minutos são utilizados 117 litros de água. Ao ensaboar tudo antes de enxaguar, o consumo pode chegar a 20 litros. A redução é de 97 litros de água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h16. Repita. 7h16. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu ontem que vacinas compradas pelo Ministério da Saúde por meio da COVAX Facility estão dispensadas da exigência de registro e de autorização temporária de uso emergencial. A COVAX Facility é uma coalizão de mais de 150 países criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid-19. A iniciativa é liderada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Com isso, o Brasil deve receber 10 milhões de doses de vacinas pela COVAX no primeiro semestre. O preço da cesta básica registrou alta de 1,41% no mês de janeiro no Vale do Paraíba. A pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas, o NUPES, da Universidade de Taubaté. O cálculo leva em conta municípios como Caçapava, Campos do Jordão, São José dos Campos e Taubaté. Em termos de valores, a cidade de Caçapava apresentou o maior valor com R$ 2.069,23 e a cidade de São José dos Campos teve a cesta básica mais barata, ficando em torno de R$ 2.037,90. Eu não sei se o Eloy, o Senna, mesmo a Ellen aqui, em relação ao supermercado, ouvinte lá da manhã. Gente, como as coisas subiram. Impressionante. Chega a assustar. Há verdade. muito tempo não levava sustos em supermercado. Quilo de carne, uma carne R$ 55, R$ 57. Absurdo. Gente, que absurdo. E parece, até me permite a colocação, eu quero acreditar que não seja isso. Dá a impressão que isso é um cartel, né? Porque você troca o mercado, o preço é ali mesmo. E diminui o consumo, e o preço não para de aumentar. É impressionante. E tudo... carne, enfim, o arroz, o feijão, enfim, a cesta básica do brasileiro está insuportável. É a cesta básica, Clemente, porque é isso aí mesmo. De uma semana para outra você vai no supermercado e o que você gastou na semana anterior já não dá mais para comprar as mesmas coisas. A gente vai tentando diminuir, mas o valor está realmente absurdo. O pior de tudo é que os governos não enxergam isso. Sejam eles governos do Estado, o governo federal, acho que todo mundo tem que se unir nessa hora, vamos trabalhar, chama os empresários, chama a classe, ministra da Agricultura, conversa, gente... Vamos segurar a onda da pandemia, gente desempregada. O que vai acontecer daqui para frente? Vai começar a faltar alimento na mesa do brasileiro. Infelizmente, é a realidade, porque o preço que está, os preços estão impraticáveis para que as pessoas não tenham dinheiro para fazer compras. É o básico do básico do básico, e olha lá, viu? E só aproveitando para complementar, fica aquele ditado famoso, né? E o salário, Aliás, quem tem emprego, né? Porque a quantidade de pessoas desempregadas também, né? É um número absurdo. Agora, não sei, Clemente, me passa a impressão de que aquela velha história, né? A gente tem uma quantidade de pessoas desempregadas muito grande, uma quantidade de pessoas que ficaram sem renda nesse período da pandemia muito grande, e aí a impressão que passa, não disse que é isso, mas a impressão que dá pra gente, usuário que vai lá e paga a conta na boca do caixa, é que como diminuiu a quantidade de pessoas comprando e as pessoas estão comprando menos, existe uma tentativa de aumentar o valor, talvez, para equilibrar o final da conta. Exatamente. Mas não sei se é uma matemática muito boa, não, porque, infelizmente, é o que você disse, daqui a pouco a gente não vai ter condições de comprar praticamente nada. Então, como é que você se explica, então, os supermercados lotados? Claro, lota. Compram menos. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque daí começa a pesquisar preço, demora mais para comprar, começa a analisar e, conclusão, vai lotando o mercado e isso é o motivo agora, que a cesta básica tá cara, isso tá, viu? É impressionante. A hora.
Agora, 7h20. Repita. 7h20. Jacareí realizou no último fim de semana o primeiro mutirão de castração de cães e gatos de 2021. A média de castração por mutirão é de 180 animais. Porém, a Diretoria de Proteção Animal chama a atenção que cerca de 10% a mais de animais que constam no cadastro compareceram aí para a castração, chegando, portanto, a 200 animais. O mutirão de castração acontece mensalmente e, para poder participar, é necessário ser morador do município e fazer cadastro antecipadamente através do telefone 3955-9000. Após quase um ano de pandemia, estima-se que o Brasil possa descartar mais de 12 bilhões de máscaras de tecido, levando em conta que cada uma delas pode ser lavada até 30 vezes e que um brasileiro possui em média 5 delas. O peso total de 12 bilhões de máscaras equivale a 7 mil ônibus urbanos. Em volume, essa quantidade de resíduos seria suficiente para preencher mais de 9 mil apartamentos de 50 metros quadrados ou para encher 457 piscinas olímpicas. Apesar de ser um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, o turismo gerou mais de 21 mil empregos em 2020. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, do Ministério da Economia. O número representou cerca de 15% dos 142 mil postos de trabalho que foram gerados durante todo o ano passado nos diversos segmentos da economia brasileira. Os destaques vão para as atividades de hospedagem e alimentação, que garantiram juntas mais de 24 mil novas vagas. E o mercado financeiro estima custo de vida 3,60% mais alto em 2021. O custo de vida do brasileiro deve ficar 3,60% maior em 2021. Essa, pelo menos, é a nova projeção de inflação dos analistas ouvidos pelo Banco Central, divulgada no Boletim Focus. Na semana passada, a previsão era de inflação de 3,53%. No atual patamar, a expectativa para a inflação está um pouco abaixo do centro da meta, que é de 3,75% para este ano. Ou seja, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, pode ficar entre 2,25% e 5,25% este ano. Em 2020, a inflação oficial do país fechou a 4,52%, o maior nível para um ano desde 2016, quando a inflação oficial foi de 6,29%. O resultado do ano passado ficou acima do centro da meta estabelecida pelo governo, que era de 4%, mas ainda dentro da margem de tolerância, que é de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Lembrando que o principal objetivo da meta de inflação é garantir que haverá alta controlada no custo de vida das pessoas, sem prejudicar os preços e o poder de compra da população, indicando assim um crescimento sustentável e saudável da economia. Em outras palavras, é uma maneira de garantir segurança para a economia, para os investidores e para o cenário internacional. Da Rádio 2, Milena Abreu. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o dia será de sol e poucas nuvens e a partir da tarde poderemos ter pancadas de chuva isoladas no Vale e região Bragantina. No litoral norte o dia será com variação de nebulosidade. As temperaturas estarão estáveis. Neste momento temos 18 graus. 7 horas mais 24 minutos. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 27 minutos. Repita. 7h27.
Apesar de ser um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, o turismo gerou mais de 21 mil empregos em 2020. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, do Ministério da Economia. O número representou cerca de 15% dos 142 mil postos de trabalho que foram gerados durante todo o ano passado nos diversos segmentos da economia brasileira. Os destaques vão para as atividades de hospedagem e alimentação, que garantiram juntas mais de 24 mil novas vagas. A Secretaria de Estado da Saúde declarou que deverá repassar até o fim deste mês mais de 100 mil à Prefeitura de Ilhabela. O recurso financeiro deverá ser aplicado no pagamento de despesas da saúde pública, como os relacionados às compras de materiais básicos e aos fornecedores. Apesar do investimento garantido à saúde, o município tem reivindicado ao governo estadual mais investimentos nas áreas de educação e turismo. Na verdade, esses 100 mil reais serão para repassar da Prefeitura de Ilhabela neste semestre, não neste mês, como foi informado aqui no Jornal da Manhã. A partir de junho deste ano, o prazo para uma resposta do INSS vai ser ampliado para quase todos os benefícios previdenciários e pode dobrar no caso de pedidos de aposentadoria. Os novos prazos são fruto de um acordo entre o órgão e o Supremo Tribunal Federal na tentativa de diminuir a fila do INSS e vão ter validade por 2 anos. O prazo oficial de 45 dias para todos os requerimentos feitos ao INSS será substituído por períodos que chegam a 90 dias, conforme a espécie do benefício. Atualmente, a fila do INSS tem mais de 1.200.000 pedidos, aguardando exclusivamente uma análise do órgão e mais outros cerca de 700 mil, esperando o segurado entregar a documentação complementar. Jair Bolsonaro assinou um decreto que instituiu o programa Adote um Parque, criado pelo Ministério do Meio Ambiente para permitir que pessoas físicas e jurídicas doem bens e serviços que serão destinados a atividades de preservação de unidades de conservação. A primeira fase do programa é voltada exclusivamente a 132 unidades de conservação federais na Amazônia. Os parques ocupam 15% do bioma, totalizando 63 milhões de hectares, e os recursos vão ser aplicados diretamente pelos parceiros nas unidades adotadas, segundo informou o governo. Futuramente, a ideia é expandir o programa para parques nacionais localizados em outros biomas do país. Agora 7h30, Jornal da Manhã, 7h30, vacinação contra a Covid-19 deve ser priorizada. Profissionais de saúde são um dos grupos com prioridade para receber a vacina contra a Covid-19 nesta primeira etapa da campanha nacional de imunização. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, é preciso que os governos estaduais e municipais selecionem aqueles que atuam na linha de frente da pandemia e apresentam maior risco de adquirir a infecção. A expectativa é que 34% dos profissionais de saúde recebam a proteção contra o coronavírus agora, além de todos os idosos que vivem em instituições de longa permanência, os indígenas e as pessoas a partir dos 18 anos que moram em residências inclusivas. Os estados e municípios possuem a liberdade de fazer ajustes na lista, mas as doses são enviadas com base no público-alvo e, se o uso for incorreto, pode faltar para quem tem prioridade, alerta o Ministério da Saúde. Por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, cobra do governo federal uma ordem de preferência dentro dos grupos prioritários. O ministro afirma que as doses de vacinas contra a Covid-19 são escassas no momento e ainda não está claro quem deve ser vacinado primeiro. Lewandowski reforça que o esclarecimento desses critérios atende a princípios de administração pública previstos na Constituição. O ministro determinou que nos próximos dias o Ministério da Saúde elabore uma lista com base no grau de risco de cada grupo para que ela sirva de orientação para a campanha de imunização no Brasil. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Agora 7h32. Repita. 7h32.
A Fundação Procon de São Paulo e a Ford Company Brasil fecharam um acordo em que a empresa se compromete a manter a assistência ao consumidor no país, com operações de vendas, serviços, assistência técnica, peças de reposição e garantia para seus clientes. O acordo tem abrangência nacional e vigência durante toda a vida útil dos veículos vendidos pela marca. A montadora Ford anunciou em janeiro o encerramento de suas atividades produtivas no Brasil e o fechamento das suas fábricas em Taubaté e também Camaçari. A empresa manterá em funcionamento apenas o Centro de Desenvolvimento na Bahia, o Campo de Provas em Tatuí e sua sede regional em São Paulo. As recentes negociações do Ministério da Saúde para incorporar doses da vacina Sputnik V e a Covaxin ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 podem fazer a previsão total de doses para 2021 atingir aí 384 milhões. Os acordos assinados pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, somados à adesão ao consórcio COVAX Facility e à importação de doses prontas da vacina Oxford AstraZeneca, já apontavam que o país teria acesso a 354 milhões de doses até o fim de 2021. O avanço nas negociações com os representantes dos desenvolvedores russos e indianos pode somar mais de 30 milhões de doses a essa conta, caso as compras sejam efetuadas e as suas duas vacinas recebam autorização da Anvisa. O plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir ontem o projeto que estabelece autonomia ao Banco Central. A proposta foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado e confere mandato de 4 anos para o presidente e diretores da autarquia federal. Segundo o relator da proposta, o Banco Central vai melhorar a nota do Brasil em relação aos investidores internacionais. Vamos agora aos indicadores econômicos. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos tiveram ontem um bom desempenho, com o Dow Jones em ligeira alta, subiu 0,04% aos 31.401 pontos. O Nasdaq também subiu 0,18%, fechou em 14.014 pontos. Euro cotado a R$ 6,52, com alta de 0,69%. O dólar comercial fechou em alta 0,19% e está cotado a R$ 5,38 na venda. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,19% aos 119.471 pontos. Agora 7h35. Repita. 7h35. E o Cruzeiro está habilitado a licenciar atividades de baixo impacto ambiental dentro do próprio município. Com a oficialização, agora o município tem competência para autorizar obras hidráulicas de saneamento, canalização de córregos e construção de vias com medidas específicas determinadas pelo próprio Consema. Com isso, o licenciamento municipalizado vai permitir um atendimento mais próximo ao cidadão e possibilitar um olhar mais específico para as características e singularidades sociais. O concurso 2.343 da Mega Sena pode pagar 7,5 milhões de reais hoje. O sorteio acontece a partir das 8 da noite, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo valor de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, irá render cerca de R$ 8 mil no primeiro mês. O 14º Festival de Marchinhas Carnavalescas de Pindamonhangaba será virtual e transmitido no Facebook e YouTube da Prefeitura a partir do próximo sábado, dia 13. A iniciativa visa fazer o festival virtual e não deixar morrer essa tradição no município. Neste ano, o festival recebeu 36 inscrições de 8 cidades da região administrativa de São José dos Campos. Houve inscrições de Marchinhas de Aparecida, Areias, Caraguatatuba, Jacareí, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Taubaté.
O mês de janeiro registrou uma queda de aproximadamente 18% no número de nascimentos registrados em comparação ao mesmo período de 2020 em São José dos Campos. Os dados constam no portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. De acordo com a associação, foram 729 nascimentos registrados no primeiro mês do ano de 2021, enquanto em 2020 foram 889. A redução também é verificada em cidades vizinhas como Taubaté e Jacareí. Segundo a Arpen, foram 312 nascimentos registrados em janeiro de 2021 em Taubaté e 343 haviam sido registrados em 2020. Em Jacareí, os números passaram de 235 em 2020 para 209 em 2021. 7h37. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Agora 7h mais 40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Com o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, o Cuca tem a classificação do Peixe à Libertadores como objetivo restante na temporada, mas sua saída antecipada é iminente. Com Cuca, o Peixe nas últimas 6 partidas não teve resultado positivo, inclusive a perda da final da Libertadores para o Palmeiras. Thiago Nunes, ex-Corinthians, é cotado como seu possível substituto. O Corinthians vai encerrar o Atlético Paranaense hoje, vai encarar, na verdade, o Atlético Paranaense hoje às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. É a oportunidade do Timão deixar um adversário direto para trás e não perder contato com o G6 no confronto pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando pelo G4 do Brasileirão e ainda com chances de título, o São Paulo enfrentará uma maratona de jogos em fevereiro. Além de representar o fim da temporada, o mês também marca o início da próxima edição do Estadual. Ao todo, o tricolor paulista vai entrar em campo 6 vezes em um intervalo de 19 dias, o que resulta em uma média de um compromisso a cada 3 dias. A largada da maratona acontece hoje, quando o Clube do Morumbi recebe o Ceará às 9 da noite pela 35ª rodada do Nacional. O Palmeiras treinou ontem preparando-se para a disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes contra o Al Ahly amanhã ao meio-dia. Wesley, em transição entre a parte física e técnica, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, participou da atividade mais uma vez. Abel Ferreira comandou um treino técnico para aprimorar movimentações com bola. Aqueles que começaram a partida contra o Tigres ainda fizeram um trabalho físico, enquanto o restante do grupo fez uma atividade para incentivar a quebra de linhas e finalizações. As restrições de circulação na Europa por conta da pandemia da Covid-19 também afetaram a Liga Europa. Um dia depois de comunicar alterações nas sedes de 2 partidas da Champions, a UEFA confirmou ontem a mudança de palco de 2 jogos da segunda competição entre clubes mais importantes do continente. O confronto entre Real Sociedad e Manchester United, ida da fase de 16avos de final, será realizado no estádio da Juventus em Turim, na Itália. A alteração precisou ser feita por conta das restrições do governo espanhol, que fechou as fronteiras para pessoas vindas do Reino Unido, onde foi localizada uma mutação do novo coronavírus. A partida está mantida no dia 18 de fevereiro. O Atlético Mineiro realizou ontem o último treino antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense hoje às 9h30 da noite. O clube já divulgou os relacionados para o confronto. Como desfalques, Jorge Sampaoli não contará com o meia Matias Aracho, o volante Jair e o ponta Queno. Hulk e Dodô, reforços que já foram apresentados, não podem jogar o Campeonato Brasileiro devido ao encerramento do prazo de inscrição para a competição.
O paulista Christian Ribeira subiu para o 3º lugar no ranking mundial do esqui cross-country paraolímpico. O brasileiro de 17 anos ganhou 2 posições na lista da World para Nordic Skiing, WPNS, na comparação com dezembro. O ranking leva em conta os resultados das últimas 2 temporadas. Em 2020, Christian foi vice-campeão da Copa do Mundo de esqui cross-country. Em janeiro deste ano, conquistou as medalhas de prata na prova de longa distância, em circuitos que variam de 2 a 50 quilômetros, e de bronze na disputa contra o relógio em circuito de curta distância nos Estados Unidos. O torneio marcou a volta da seleção brasileira às competições desde o início da pandemia do novo coronavírus. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol e também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos hoje acontece somente na região oeste, nos condomínios da região do Urbanova. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas aqui na altura de São José dos Campos. A gente tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, pista expressa, quilômetro 138, e um pouco mais à frente, aquele clássico 144, pista marginal ali próximo da Revap, os 2 pontos aqui em São José dos Campos, por causa do excesso de veículos nesse momento. Também tem lentidão ainda pela Presidente Dutra, a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento agora no quilômetro 208 na pista expressa e também no 220 na pista marginal. Os 2 pontos aí também por causa do excesso de veículos. Aliás, esse é um problema também na rodovia Ayrton Senna, sentido capital. A gente continua com trânsito lento ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 23 até o quilômetro 21. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo em ambos os sentidos nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre, tem ótima visibilidade. Nesse momento a gente tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas têm situação bastante semelhante nesse momento. A gente tem trânsito livre, tem grandes trechos da rodovia já com sol aparecendo, a visibilidade é boa, tem trechos ainda onde está parcialmente nublado, e as 2 rodovias, tanto a Oswaldo Cruz quanto a Tamoios, tem pare e siga neste momento no trecho de serra. Claro, o motorista tem que retomar a atenção por conta desta situação. Agora 7h mais 47 minutos. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. Muito bem, vamos agora para a reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, Eloy Moreno. Vamos lá, Clemente, a gente tem aqui, na verdade, a Priscila de Jacareí, ela é moradora do bairro Bandeira Branca 1 e ela teve um problema lá com o esgoto que entupiu lá na rua. Lembro. O pessoal do SAI já havia dado uma resposta para ontem. Ontem a própria Priscila mandou mensagem dizendo que o pessoal estava por lá e o SAI também informou para a gente que a última manutenção realizada no local quanto a essa questão do esgoto aconteceu no dia 18 de janeiro e que desde ontem as equipes já estão no bairro executando serviços de recomposição de asfalto que devem seguir até esta sexta-feira, agora dia 12, depois de amanhã. Bacana, a gente agradece mais uma vez. Priscila, obrigado por ter avisado a gente e obrigado ao pessoal do SAI também pela prontidão em atender a nossa solicitação aqui, resolvendo o problema, inclusive já recompondo o asfalto também. Muito bacana, a gente agradece a atenção. A gente tem reclamação também, Clemente, do Henrique, é nosso ouvinte aqui de São José dos Campos. Ele mora na rua Nossa Senhora dos Remédios, no bairro do Turvo. Na parte de cima. Isso, na parte de cima, ele mora por lá. Tem a parte de baixo também. Tem a parte de baixo. E ele mora na parte de cima. Exato. Tá certo. Mas para ir da parte de baixo para a parte de cima, ele passa pela estrada do Turvo, que é exatamente aonde está o problema. Aliás, são vários, mas esse que o Henrique comentou conosco, ele falava, aliás, ele até mandou fotos mostrando pra gente, né, Ellen?
por conta desse período seco que a gente passou antes agora das chuvas, e a gente teve provavelmente algum incêndio na mata naquela região, e um dos postes, que o Henrique inclusive mandou fotos pra gente, está praticamente queimado, uma boa parte, algo em torno ali de 1 metro e pouco do poste queimado. Então realmente é um grande risco. Além disso, ele mandou outras fotos de outros postes que também estão inclinados. A situação ali está perigosa. Precisa de manutenção. Precisa de manutenção. E só para complementar, sim, viu, Eloy? Ontem, em contato com a Secretaria de Manutenção da cidade, que também falou aí com o nosso ouvinte, ele aproveitou e solicitou também aí uma melhoria lá na Estrada do Turvo. E, de acordo com a Secretaria de Manutenção da cidade, essa manutenção na Estrada do Turvo já vai entrar também para a programação. Então, além deles encaminharem essa questão dos postes para a EDP, eles também, no caso da prefeitura, vai executar aí uma melhoria pela estrada do Turvo. Que também era uma outra reclamação. Vai dar uma geral lá, hein? Tá precisando, viu? Os moradores... Fica de olho aí, se não consertarem, manda para cá outra vez. Exatamente, é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram aqui do Jornal da Manhã. Tem agora um aqui no nosso chat também, Eloy? O Frederico, pelo chat ao vivo aqui da nossa transmissão do YouTube, o Frederico Felício, ele está falando que o pessoal está montando um radar na Avenida São José, aqueles radares móveis, né? Próximo ali ao entroncamento com a Via Norte. O Frederico disse que acabou de passar por ele. Agora, até aproveitando, né, Clemente, essa observação aqui do Frederico, a Prefeitura nos informa, inclusive está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos, o posicionamento dos radares móveis, mas essa explicação também está lá no próprio site. Existe uma programação dos locais, né? Que é exatamente essa... Nem são todos os radares que mudam também, né? Exatamente. Existe o radar que faz o controle. É mais para chamar uma atenção, né, dos motoristas. Agora, o cidadão vê o radar já tira o pé, né? Então, isso aí. Aliás, se a via é para 60, anda 60 ou menos. Exato. Agora, também não dá meio, precisa dar 30 também, a 20, né? Se é 60... 60. 60, ponto. 57, 55. Não, é 60, o cara anda 20. Aí são os dois extremos, né, Clemente? Impressionante. São os dois extremos. Esse é um grande problema mesmo, viu? Você também pode participar aqui do jornal. Aliás, Frederico, muito obrigado pela informação, viu? E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Só um gancho antes de chamar aí o Alexandre Garcia de Brasília, que está chamando a gente lá já. Jacareí, por exemplo, é 40 por hora. Aqui a maioria é 60, né? 50 e 60 50 aqui. E 60 tem alguns locais, 50, né? Alguns locais 40 por hora. Agora Jacareí tem 40 por hora. Gente, andar 40... Não, aí é o que a gente estava falando, são os extremos, né? É um exagero também. Eu acho que 50 tá de bom tamanho, né? 40 não tem jeito, aí né? forçou. A hora. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Eu achei um absurdo essa manifestação do chefe do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o empregado que se recusar a receber vacina pode ser demitido por justa causa, como a última das penas. Em primeiro lugar, eu não sabia que o Ministério Público do Trabalho era legislador, né, que tenha posto isso na CLT, né, porque não está. Se baseou numa decisão lá do Supremo, que é uma decisão assim bem fluida, né, bem genérica. Outra coisa, será que não vai pôr os empregadores numa fria, que vão demitir por justa causa, depois chega na Justiça do Trabalho e o empregador entra pelo cano, vai ter que pagar tudo que não pagou, né? Entregar fundo de garantia, férias, indenização, 1000 coisas, né? Outra coisa, parece que o Ministério Público do Trabalho está dando uma garantia para a vacina que a própria Anvisa não deu. A vacina autorizou, a Anvisa autorizou, registrou a vacina como experimental, né? E ele já está dando assim um poder decisório sobre a validade da vacina a ponto de exigir uma obrigatoriedade que fica parecido com um regime totalitário, né? Isso é uma questão de liberdade. Ninguém é obrigado a se submeter a uma intervenção dessas no próprio corpo, né? E será que ele não conhece a história de 1904, a rebelião da vacina, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, quando tentava se obrigar as pessoas a serem vacinadas na vacina antivariólica?
A vacina é uma questão de decisão individual e de sensatez, né? Com o tempo, a vacina vai começar a ter maiores garantias. Não tem garantia da ciência ainda hoje, né? Enfim, está em teste, é bem-vinda, tomara que tenha resultado, mas eu acho que o Ministério Público do Trabalho está extrapolando por aí. Bom, a outra questão, a gente vê aí o preço dos combustíveis, né? Teve mais uma alta. Para o presidente acha que é um maior problema para o governo nesse momento, né? Mexer com impostos para derrubar o preço, né? Um preço que depende de fatores fora do controle do governo, que é a cotação do dólar e o preço do barril de petróleo. O petróleo Brent passou pela primeira vez em mais de ano de $60 o barril, né? E o dólar depende de muitos fatores. O presidente está apostando que agora, com a autonomia do Banco Central, tocando reforma tributária, os marcos reguladores da partilha do petróleo, do gás natural, do câmbio, entre outros, vão trazer um ambiente para a economia que vai derrubar o dólar. Aí derruba também o preço do combustível. Diz que não vai interferir na política comercial da Petrobras, que foi um desastre quando Dilma interferiu na política comercial, política de preço da Petrobras, um absurdo, né? Que a Petrobras é uma companhia de capital aberto que tem ações na Bolsa. E fazer uma intervenção política no preço é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, né? Então, agora eu penso também, né? Será que a Petrobras aí... O presidente aposta que nos próximos 2 meses o dólar cai, né? E vai cair o preço do combustível. Mas e o preço do petróleo no mercado internacional não se sabe, né? Mas será que a Petrobras não tem lá um pouquinho de sensibilidade no momento desse de fazer um sacrifíciozinho durante as próximas semanas, nesses 2 meses? Porque, enfim, o país está passando por uma pandemia cheia de dificuldades econômicas, né? Bom, se alguém me perguntar sobre a vaga no Ministério da Cidadania, eu repetiria aquela frase do tempo da Roma Imperial. Todos os caminhos levam a Roma. No caso, a João Roma. Deputado federal pela Bahia, republicano, sempre foi PFL, depois DEM, né? Foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, tem 48 anos, formado em Direito. Ele tem o mesmo nome do avô dele, que foi um grande político pernambucano, nas décadas de 60, 70, nos tempos da Arena, né? E tem uma experiência já no governo Fernando Henrique. Ele foi assessor no Ministério da Administração e Reforma do Estado. É que da Cidadania saiu Onyx Lorenzoni, que é um coringa, né? Ele foi o primeiro a acreditar na candidatura a Bolsonaro, quando Bolsonaro confidenciou para alguns amigos que queria ser candidato à presidência da República. E é um coringa, ele agora vai para a Secretaria-Geral, que estava vaga desde 1º de janeiro, quando o secretário Jorge Oliveira foi para o Tribunal de Contas da União. Agora vai estar ainda mais próximo do presidente. Bom, e enquanto isso, a gente vê que se a solução for essa, o DEM fica ainda mais próximo do governo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. Agora, 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.